Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus aí, segunda-feira. Estamos juntos em começar a semana à luz da palavra. Pessoal da rádio, muito boa noite com muita alegria. Glória a Deus aí pela vida de vocês. Não esqueça de compartilhar. Lembrando que quem está pela rádio pode compartilhar também. Dá para compartilhar, dá para gravar. Enfim, tem toda a facilidade aí. Quem tiver pelo Facebook também dá para compartilhar. Mas a rádio é novidade aí, né? Que dá para você estar compartilhando na boa, dá para gravar o louvor que você estiver ouvindo, enfim, a minha ministração da Bispa. Lembrando que a gente sempre vai interromper a rádio quando nós entramos ao vivo, né? A Hebron tem atividade aí de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, das 8h15 até umas 10 horas, né? E depois, não só pelo Facebook, mas também pela rádio. Na parte da tarde, nós temos de terça e quinta, né? O programa da Bispa, aí, Prefiro Crer, com os testemunhos, né? Nós tivemos um dia da semana passada que não teve, a Bispa não estava bem, né? Foi no médico, enfim, fez uma cirurgia aí na boca, não dá para apresentar à tarde. E voltamos essa semana aí. Então, amanhã tem Prefiro Crer, quinta-feira que vem tem Prefiro Crer, então fica ligadinho aí. E de segunda, quarta e sexta à noite, né? Ou seja, agora às 18 horas, aí comigo até às 7 da noite, nós temos a Luz da Palavra. É um programa completamente diferente, né? Um programa de estudo. Nós vamos mergulhar, estudar um pouquinho a palavra. Começamos aí em Gênesis, Êxodo, né? Depois fomos para Jó. Então, quem assistiu aí sabe qual a diferença, por que nós fomos para Jó. Nós estamos lendo de uma forma cronológica e não pela forma tradicional de leitura, de um livro depois do outro. Nada disso. Vai chegar um momento onde nós vamos para um livro, vamos voltar para aquele lá, como se fosse realmente um curso até de teologia, só que de uma maneira mais prática e mais fácil. Essa é a ideia do A Luz da Palavra. Amém? Vou compartilhar com vocês aquilo que o Senhor me ensinou, aquilo que eu busquei, aquilo que eu estudei, vou estar compartilhando com vocês. Amém? E nós estamos nesse mês aí, continuamos Levítico. Começamos a semana passada, se eu não me engano, na quarta-feira, né? Quarta e sexta, começamos o livro de Levítico e vamos começar e devemos terminar, né? Eu quero ver se consigo terminar até sexta-feira, que é um livro curtinho, tem muita coisa que se repete. Vou fazer o possível para a gente terminar até sexta-feira, pessoal. Recado, eu vou dar esse recado agora, depois vou dar no finalzinho do programa para quem não pegou ele no comecinho. Nós vamos parar 10 dias, né? A Bispa anunciou hoje pela manhã, vou estar sendo 10 dias de férias, né? Então, vou estar 10 dias fora, então não vai ter a Luz da Palavra. Então voltamos também porque tem muita gente que está de férias com os filhos, enfim, todo mundo vai poder aproveitar aí 10 dias aí com os filhos, estão saindo de férias, né, escolar e coisa e tal, então a gente vai parar, vai dar para todo mundo que perdeu também colocar em dia, né, isso é importante, quem perdeu algum programa ou não viu no começo, aí dá para voltar aí atrás e ver, legal? Então dá para você recuperar aí, são 10 dias aí, depois eu vou estar viajando também para a gente estar fazendo a obra aí, então a gente vai se encontrar aí depois de 10 dias aí para frente, amém? Logicamente, nós temos relógio de oração, então quem está com o relógio de oração, eu não vou ficar fora do relógio de oração, né? A palavra não pode ficar fora aí. Deixa eu ver quem que entrou aí, só para me dar boa noite, que já eu entro aí e não consigo falar mais. Tem uma aqui que eu não consegui ver, Helena Vieira, boa noite, com muita alegria. A Bispa querida está aí também, boa noite, com muita alegria. Valéria Angelini, boa noite, com muita alegria. Boa noite, Mogi. Boa noite a todos aí, que Deus abençoe. O Maurição está no sítio lá em Salesópolis, não deve pegar lá, né, o celular, ele tem ido pela manhã lá no monte, mas de noite acho que é mais complicado. Magali, boa noite, com muita alegria, a paz do Senhor, fica ligadinho aí com a gente aí, quem puder compartilhar, né, deixa eu compartilhar com a tua rede aí, depois, no final, dá para você também compartilhar não só a aula, mas enfim, dá para você passar para todo mundo. Eu vou pedir para te dar uma olhadinha para mim e ver se a rádio está em ordem, por favor. Está em ordem? Apareceu para mim aqui que tinha desconectado, então eu... Ok, tá? Pode colocar a rádio está ligada aí, estamos todo mundo então ao vivo. Ok, pessoal? Glória a Deus. Quem foi entrando aí, boa noite, com muita alegria. Nós vamos orar e vamos alinhar aí para ver se a gente consegue terminar a Levítico até sexta-feira. Então hoje... não vou dizer que nós vamos correr, mas nós vamos hoje, eu não vou dar muito recado aí. Só mais um recado para vocês. Nós tivemos aí, final do mês, né, que terminou ontem, o relógio infantil, grande bênção com algumas crianças, né? Logicamente, diferentemente do primeiro relógio, as crianças nem todas estavam. Lembrando que o compromisso, né, de lembrar as crianças, os papais e as mamães aí, né? Então temos que lembrar os nossos filhos do relógio, porque eles, toda vez que a gente encontra com eles ficam sedentos pelo relógio.
Agora, logicamente, a criança às vezes não lembra, né? Então precisa do pai e da mãe aí para estar lembrando. Então peço vocês aí, agora vamos ter um evento de férias com as crianças, então tem muita coisa para acontecer. Não deixe de colocar aí, né? Marcar no teu celular, enfim, fazer alguma coisa para que você não esqueça que teu filho e tua filha não fiquem de fora. Legal? Mais algum recado, Paty? Não, né? Boa noite com muita alegria, Paty. Patrícia, boa noite com muita alegria. Eu não... Acho que recado era todos esses aí, pessoal. Semana que vem nós temos aí, começando a relógio de oração no domingo, Santa Ceia. Então já se programa aí, sabadão, o pessoal que fez o curso de visão, vamos estar junto aí das 8 até 1h, 2h da tarde no máximo, depois está todo mundo liberado aí, glória a Deus. Sexta-feira tivemos um louvorzão aqui na casa da Bispa, né? O pessoal, a gente se reuniu com algumas pessoas aí, fizemos uma noite de louvor, aí fomos até 2h da manhã. Provavelmente sexta-feira agora vamos ter de novo, que será grande bênção aí. E aí nós vamos entrar pela rádio, tá? Não coloquei na rádio na última sexta-feira, mas nessa daí eu vou colocar na rádio. Então, quem quiser participar, não dá para colocar no Facebook, senão eles bloqueiam. Então, vou colocar na rádio aí, quem quiser ouvir, vai estar na sexta-feira aí, nós vamos colocar na rádio para todo mundo ouvir louvor, né? Que é feito pelo pessoal que vai estar aqui conosco, tá? Então, foi grande bênção aí, na sexta-feira, se dá tudo certo, amém? Camille, minha filha linda, boa noite, com muita alegria, boa noite a todos. Vamos orar e vamos acelerar, aí tem muita coisa para a gente ver, vamos terminar o livro de Levíticos, em nome de Jesus aí, começar livro novo, vamos avançar bastante esse ano, amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou. Quero te pedir nesta noite, Senhor, nos limpa, nos purifica de todo pecado, e que possamos entrar na tua presença limpos de mão, puro de coração, Senhor, em nome de Jesus, que possamos nos esvaziar de todo o nosso eu, Senhor, para que o Senhor venha manifestar a tua glória, do teu poder. Eu, como servo e ministro do Senhor, coloco o teu povo em liberdade, pecados perdoados, e como diz a tua palavra, o Senhor já não se lembra mais, Pai, em nome de Jesus. Quero te pedir, usa a minha vida, a minha voz, a minha imagem, Senhor, que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça, Senhor, sobre a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Quero te pedir, tira todo o comichão dos ouvidos, para que possa ouvir a tua voz, toda a sonolência, todo o cansaço, Pai, em nome de Jesus, caia por terra agora, que o teu povo possa ouvir a tua palavra, possa compartilhar aquilo que vão aprender esta noite, Senhor, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, abram aí suas Bíblias em Levíticos, capítulo 9, para a gente começar aí. Somos até o 8, né, na sexta-feira, e vamos começar aí, capítulo 9 aí. Tem muita coisa aqui, em Levítico nós vamos ver que são coisas que a gente viu em Êxodo, então a gente vai, como eu tenho falado para vocês, vamos dar uma pincelada em algumas coisas, aquilo que não foi falado lá nós vamos falar aqui, e nos próximos livros da mesma forma, né? Deuteronômio também tem algumas coisas que se repetem, aquilo que não foi falado agora, que não tinha no livro, a gente vai acrescentar no que fala lá, ok? O que for repetir para aí. Não tem necessidade. Vamos lá. Capítulo 9. Arão oferece sacrifícios por si e pelo povo. Primeira coisa que nós precisamos entender que o Senhor começou a dar determinação, diretrizes para o pessoal, por quê? Nós vamos ver em alguns momentos que umas são coisas que eles já começam a praticar a partir de agora, e tem situações que falam, pô, mas e quando eles vão praticar isso no deserto? Logicamente não são a lei ou aquilo que o Senhor estava especificando, não era para o deserto, assim, para quando eles chegassem em Canaã, chegassem na Terra Prometida. Lá ia se usar. Então, esse tempo todo aí, é só para aprender a lei, e por isso que tem muita coisa que Moisés vai escrevendo aqui, né? Moisés escreveu aí o Pentateuco, aí nós vamos ver muita coisa que Moisés está escrevendo, que é história. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos ler do versículo 1 até o 4, que diz assim: ao 8º dia chamou Moisés e Arão e a seus filhos, logicamente aqueles que representam o sacerdócio, e aos anciões de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro para oferta pelo pecado, um carneiro para o holocausto, e ambos sem defeito, e traze-o perante o Senhor. Então, lembrando que toda oferta que era entregue ao Senhor tinha que ser sem defeito, né? Isso a gente bateu muito aí a semana passada, esse tempo todo falando sobre isso. Não dá para entregar de qualquer coisa, de qualquer forma para o Senhor, amém? Depois dirá aos filhos de Israel: tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano, sem defeito, como holocausto. Um boi e um carneiro por oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor. Oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Bom, todo tipo de oferta nós já vimos na semana passada, então não vou repetir. Nós vimos aí o que cada oferta representa, holocausto, enfim,
Tudo isso foi falado na semana passada. Então, hoje nós vamos ir um pouco mais além. Mas aqui o que está pedindo para que todo o povo, né, se reunisse, já estavam estabelecidos no deserto. E aí o Senhor falou, agora vamos ter um encontro com vocês, vocês precisam trazer uma oferta. Não só pelos sacerdotes, mas também pelo povo. Os sacerdotes que representavam o povo, o elo de ligação com o Senhor. No serviço sagrado do tabernáculo, Arão tipificava quem? Tipificava Cristo, né? Em seu ofício como sumo sacerdote. Como aquele que leva, né, o sangue e a presença de Deus para a remissão dos pecados. Aquele que entregava o holocausto e ali purificava aquela pessoa e fazia um elo de ligação diretamente com o Senhor, né? Todavia, como qualquer outro homem, não podia tipificar a Cristo sem sua auto-entrega, né? Em sacrifício pelo pecado, pois ele mesmo, Arão, era pecador e precisava do perdão de Deus. Aqui a gente fazendo uma comparação com quem? Com Jesus, né? Jesus lá foi a oferta viva, né? Entregue lá. E Arão, como era pecador, ele tinha que fazer uma auto-entrega, ele não podia se entregar, então. Por isso ele entregava também ali um sacrifício. Jesus é tanto sacerdote como o próprio sacrifício definitivo que cumpre a pena por nossos pecados e garante o acesso à presença de Deus. Então, como eu acabei de falar, né? Aí no caso, Cristo não, foi oferta por nós, né, por todos nós aí, pelos nossos pecados, amém? No versículo 6 diz uma coisa importante, diz assim, disse Moisés essas coisas que o Senhor ordenou e fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Então, cumpre aquilo que o Senhor está falando, cada diretriz, cada determinação, né, tudo especificamente falado pelo Senhor, cumpre aquilo e a glória de Deus aparecerá. Então era para o povo se preparar, entregar, se santificar, entregar essa oferta, entregar esse holocausto ali, e ali o Senhor apareceria para todo o povo. Assim Moisés ordenou que Arão entregasse sua oferta pelo pecado e holocausto, o que fizesse também pelo povo, não só por ele, mas também pelo povo. E fez conforme direção dada por Deus para cada entrega. Então, cada entrega tinha um ritual, cada entrega era específica, tinha uma forma de se fazer, e nós vimos tudo isso já. Portanto, não houve nenhuma variação de procedimento que já tinha sido passado geral para a oferta de holocausto, não mudou nada. Assim, o registro da execução deste sacrifício aparece menos detalhado do que nas regras ou do que os antigos. Por quê? Porque já tinha sido estabelecido. Amém? O próprio Arão sacrificou o animal, visto que era uma oferta beneficiando a si próprio e não ao povo. Então, ele próprio já entregou e ponto, acabou. Amém? A solicitação do bode mencionado para expiação do pecado aludia ao dia da expiação, que nós vamos ver, né, provavelmente na quarta-feira. Pois a oferta normal pelo pecado de toda a congregação exigia o quê? Um novilho. E aqui está falando de um bode. Então nós vamos ver que tem uma especificação aí. Amém? O sacrifício pacífico pelo povo conclui as 4 ofertas. Arão sacrificou um novilho, um bezerro, um carneiro por si próprio. Pelo povo ele ofertou um bode e um bezerro, um cordeiro e um boi e um carneiro e oferta de manjares. O fato de Deus ter mandado o fogo para consumir tais ofertas indica a aceitação de todos os sacrifícios que ele ordenara que o povo levasse perante si. Então, cada vez que o fogo vinha e consumia, entendia-se que o Senhor aceitou aquela entrega, aquela oferta. Então, é uma forma deles entenderem que o Senhor estava aceitando a oferta que foi entregue. A última tarefa dos sacerdotes era abençoar o povo. Acabando tudo isso, tinha que abençoar o povo. Acabando de entregar oferta, o local tinha que adorar o povo. O objetivo do sacrifício dos sacerdotes era purificá-los para que pudesse abençoar as pessoas. Então, o sacerdote, antes dele poder abençoar as pessoas, ele tem que se purificar, certo? Então, o que ele fazia? Ali ele se limpava, né? Fazia, né, todo aquele ritual que a gente viu lá, de lavar as mãos, lavar os pés, colocava a roupa, entregava o holocausto, ele estava purificado para poder receber a oferta do povo e fazer esse elo. Como o cara vai entrar lá de qualquer forma, né? Como que ele vai orar por outra pessoa se ele está completamente contaminado? Né? Contaminado com as coisas até mundanas. Né? A gente vai ver também essa semana que aquilo que toca em coisas que são imundas, a pessoa se tornava imunda, então tinha que se limpar de tudo isso. Não é necessariamente um cara que saiu aí fazendo coisas à torta direita e o pecado, mas tudo, como nós somos pecadores, toda vez que ele entrasse, ele tinha que se santificar e se purificar. Vamos ler o versículo 23 e 24 aí, em nome de Jesus, que diz assim: Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo o fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar.
o que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Então, logicamente, não podia entrar qualquer pessoa, e ali entrou Moisés e Arão ali, né, e o Senhor ali imediatamente mostrou a glória dele, e o povo se inclinou para ele. Os sacrifícios não foram consumidos, que fique muito claro, pelo fogo ateado por Arão. Diferente. Quem já sabe daquela passagem do profeta Elias, é mais ou menos isso aqui. E sim pelo fogo que saiu de diante do Senhor. Então, o fogo que consumiu o holocausto lá, não foi o fogo que eles tinham queimado lá, mas sim o fogo que desceu do céu e ali consumiu. Essa é a primeira das 5 vezes que o Antigo Testamento registra o fogo do Senhor como um sinal de sacrifício que foi aceito. Então, como eu falei para vocês, era uma forma de demonstrar que o sacrifício tinha sido aceito. Afinal, o fogo não era aquele, o fogo que saiu do céu, pegou, consumiu, levou, acabou. Amém? Capítulo 10, vamos lá. Capítulo 10, um pouco detalhado, um pouco, vou dizer complexo, mas aqui não acontece um fato extraordinário nesse capítulo. Nadab e Abiú, filhos de quem? Filhos de Arão, morrem diante do Senhor. Vamos ver o que acontece aí. Deixa eu ler o versículo do 1 ao 3. Você já vai entender o que aconteceu aqui. Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre esse incenso trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor de que lhes não ordenara. Então saiu o fogo diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Imagina Arão, né? Imagina esse homem se calar, acabando de ver 2 filhos dele sendo consumidos. Por quê? Porque levaram fogo estranho, e detalhe, fogo estranho perante a face do Senhor, que não lhe ordenaram. Então, não se pode fazer as coisas de Deus de qualquer forma. Primeira coisa, santificação, santidade, fazer aquilo que o Senhor não determinou, não ordenou. Isso aqui não é diferente dos dias de hoje, porque as pessoas não entendem que hoje a pessoa não é consumida como era consumida naquela época. Mas você vai ver a ira de Deus. Lembre-se, Deus é misericordioso, longânimo, azaz, compassivo, só que ele também é fogo consumidor. E muita gente esquece do Deus consumidor. E aí o que acontece? Acha que pode fazer, brincar e acontecer. O altar é lugar santo, é lugar sagrado. Por isso que nós sacerdotes temos que manter aí, né, íntegros. Isso só nós não, na verdade todo mundo, né? Só que o que as pessoas têm que entender é o seguinte: acho que essa obrigação é só do sacerdote. Não é, não. É de todo mundo. E aqui está muito claro. Vai fazendo aí aquilo que não agrada a Deus, achando que uma hora não vai, o chicote não vai estralar, que você vai ver só. Nadab e Abiú eram os filhos mais velhos de Arão. Eles acompanharam Moisés junto com Arão com 70 líderes, né, que tinham, na subida ao Monte Sinai, e viram Deus, como nós vimos em Êxodo lá 24, isso foi falado para vocês. Os irmãos também participaram em companhia do pai, dos seus primeiros sacrifícios registrados, como nós vimos lá no capítulo 9. Tudo aquilo que tinha sido entregue de holocausto por Arão, tudo isso os filhos de Nadab e Abiú viram isso. Se você for ver na novela que foi passada, vão só eles bebendo e coisa e tal. Só que assim, nós vamos ver que a escritura não dá detalhes sobre isso. Então, logicamente, quando você vai ver um filme, toma cuidado para quem não conhece as escrituras, porque muita coisa é acrescentada para dar enredo. Só que não estamos falando de uma novela comum. Bom, primeiro que para mim não é uma novela, né? Ali é um filme contando, chama-se de novela, mas é um filme contando a história, né, bíblica. Então, nós temos que tomar cuidado naquilo que se acrescenta. E ali, algumas coisas nós vamos ver que é acrescentado. E na novela, pelo menos quando eu vi, a forma como foi sugerido que eles teriam bebido em excesso e por conta disso foram consumidos. Só que a Bíblia não relata isso, só fala que eles entraram com fogo estranho. Podia ser frutos carnais, podia ser uma série de coisas aí. Até então, obedeceram a Deus e ele aceitou tudo, no caso Arão. Né? Tudo que tinha sido feito naquele dia, contudo, posteriormente, Nadab e Abiú desonraram a santidade divina de alguma forma, que não é relatado na Bíblia como foi, mas de alguma forma eles desonraram alguma coisa que o Senhor não se agradou. De onde eles acendem? Porque a gente sabe que até para acender o incensário lá, tinha um lugar certo. O cara não pega o fogo em qualquer lugar e acende lá. Então, tudo isso tem um motivo certo. E aqui fala sobre esse fogo estranho. Então, tem livros e tem estudos que falam que eles acenderam o fogo no lugar errado, levaram esse fogo estranho lá para dentro, por isso foram consumidos, ok? Mas a Bíblia não relata, mas não está falando nada nesse detalhe, com essa ênfase que dê para a gente confirmar especificamente. Amém?
Lembrando aí, pessoal, a Patrícia colocar o número aí, quem tiver dúvida é só chamar aí, depois a gente tenta sanar a dúvida para vocês. Como é um assunto um pouco mais complexo aí, então você pode chamar aí no 11 970 13 8161. Aquilo que eu não souber, eu vou buscar para a gente saber. Amém? Apenas que o fogo que ardia no incensário de Nadab e Abiú era o fogo de suas paixões, o quê? Carnais, de seus próprios pecados. Então, algum pecado cometeram. Então, a gente tem que entender o seguinte, fruto de paixões carnais, aquilo que você mais alimentar é o que vai crescer. E aquilo que cresceu, né? Fruto do pecado. Essas são atitudes que não podem se misturar com a santidade do Senhor, pois elas trazem o quê? Trazem a morte. Então, santidade é santidade, né? Trabalhar com as coisas de Deus, querer andar de qualquer forma, mas a pessoa fala, olha, mas olha o pastor, eu conheço um pastor que está assim, tá assado. Fica tranquilo, porque na hora certa o Senhor vai ter um tete-a-tete com ele. Você vai consumir, porque é muito forte isso, mas assim, o Senhor vai ter um tete-a-tete com ele. Não pense vocês que um sacerdote entra no altar, como a gente sobe aqui para falar sobre a palavra do Senhor, e achar que vai fazer o que quer aqui, que vai ficar por isso mesmo, não é não. O chicote estrala e muito, porque nós somos responsáveis, uma vez que nós somos conhecedores da palavra. Então é muito cuidado com isso. Só que as pessoas preferem ainda falar. E aí, aquilo que era uma lepra, que de repente poderia ter acontecido, ou está acontecendo com aquele sacerdote que está ministrando, você está falando dele, está trazendo uma lepra para você, porque está falando de uma autoridade. Muito cuidado em falar sobre autoridade. Traz uma lepra para a sua vida, porque a palavra de Deus diz o quê? Do meu sacerdote cuido eu. Então, se você não concorda, não está debaixo daquela visão, não é para você, sai da igreja, pede a bênção, vai para outra igreja, vai para outra visão, ponto, acabou. Mas não saia falando do sacerdote, porque existe um peso espiritual. E eu estou falando para você porque a Bíblia relata. O meu sacerdote, eu estou muito cuidado. Deus quer ser glorificado e santificado na vida daqueles que o invocam e se aproximam dele. Então tem que ter essa responsabilidade, esse cuidado, né? E não escarnecidos, zombando ou profanando. Daí a importância da consagração sincera e da retidão na vida dos servos de Deus. Então, eu vivo falando aí, sempre quando eu falo, às vezes a gente, infelizmente, assim, as pessoas, hoje a pessoa fala que é honesto como se fosse uma virtude, né? Ser honesto não é virtude, é obrigação. Então as pessoas estão confundindo os valores, né? A Bíblia fala que você tem que ser honesto, não pode mentir, isso não é isso, aquilo. E as pessoas mentem, né? São desonestas com uma facilidade muito grande. Se apertou um pouquinho a pessoa, ela vai mentir. Então, às vezes, quando eu tenho que falar para uma pessoa que eu não sou um mentiroso, que eu não minto, é desagradável por quê? Porque a gente tem que entender o seguinte, é um mínimo de uma obrigação do servo de Deus. Aliás, é o mínimo de obrigação de todo mundo, né? É o mínimo que se espera de uma pessoa que ela não minta. Ué, essa palavra está dizendo que se eu mentir, eu me afilio a Satanás, eu sou o quê? Né? Comecei a me aliar, que é o pai da mentira. Então, a mesma coisa da honestidade. A pessoa fala, mas você vê, principalmente em currículo, em empresa que você contratar, eu sou honesto, o cara coloca lá no currículo. E eu peguei isso quando eu fui entrevistar algumas pessoas na minha empresa. Olha, eu sou honesto. Pô, não é virtude, querido, é o que eu espero de você. Se eu imaginar você desonesto, primeiro, eu não vou nem fazer entrevista com você. Né? Fala sério. Então, as pessoas estão confundindo a ter valores. Ser valores, pessoal. Né? Mas, enfim, tem os 10 mandamentos lá, está muito claro sobre isso, e nós vimos também esse ano aí. Em vez de replicar as palavras do Senhor ditas por Moisés, Arão calou-se. Depois de tudo que o Senhor falou, Arão só ficou calado. Por quê? Uma coisa ele já tinha entendido, meus filhos, erraram. Vou eu falar alguma coisa e ainda trazer a ira de Deus para mim, será que eu estou errado? Então, você sabe que a pessoa está errada, então, o que você vai fazer? Aqui já tinha sido consumido, não tinha o que se fazer. Se não tivesse sido consumido, qual que ele tinha que fazer? Chamar os filhos e falar, vocês erraram, eu como sacerdote não posso, é igual um pai que vê o filho errando e não fala nada. Você tem responsabilidade. A gente viu na sexta-feira aí que o cara, naquela época, se o cara visse o pecado do outro e não denunciasse, ele ia ser tão pecador quanto aquele. Por quê? Porque ele viu e não falou nada. Então, olha a forma como era tratado a honestidade naquela época. E hoje, a gente sabe que isso está, né? Parece coisa obsoleta. Estou falando, estou viajando. Apesar do sumo sacerdote estar sofrendo com a súbita morte de seus 2 filhos, que afinal foi arrancado dele, né? Arão reconheceu que a atitude deles foi um ato de rebeldia contra Deus. Ele entendeu que os filhos tinham feito alguma coisa contra Deus. Estava fazendo sobre aquele que era a autoridade máxima. Era não, é a autoridade máxima. Então, o que ele fez? Entendeu que Deus estava corrigindo. E muitas vezes, quando a gente vive algumas coisas, a gente consegue entender a correção de Deus. Principalmente quando se fala de filho. E aqui Arão estava aprendendo algo que amanhã ele, não só ele não iria fazer, e os demais filhos dele, mas com a correção que doeu muito. Porque corrigiu através de quem? Dos filhos. Não foi através de outra pessoa. Então, olha a situação que Arão estava passando.
Olha que situação, aliás. Então é complicado. Se tal posicionamento não tivesse sido punido com a morte instantânea, teria se espalhado e corrompido a sagrada adoração do Deus de Israel. Então Deus puniu por quê? Para que aquilo não virasse, né, uma bagunça. Né? E muitas vezes a gente não corrige o filho, ó, vou corrigir, você fez a primeira, a segunda eu vou corrigir, senão você vai virar baderna. Então com Deus da mesma coisa, senão ia virar o quê? Uma balbúrdia. Né? Se Deus não corrigisse, não fizesse de imediato, daqui a pouco estava outro, entrando lá bêbado, enfim. Sabe Deus de que forma, né? Então tinha que ser corrigido mesmo. Apesar de os sacerdotes serem proibidos de ter contato com cadáveres, aí a Bíblia vai falar sobre isso, o corpo de um irmão era uma exceção a esta regra, no caso aqui, porque os dois morreram, justamente os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, e precisavam ser tirados, e ele chama outros para retirar os corpos dos filhos, até para que pudessem preparar, né? No hebraico, a palavra para irmãos também se inclui os primos. Então, aqui não dá para saber se foi os primos que ele chamou para retirar lá. Como acontece aqui, assim Moisés chamou os primos de Arão para levar os mortos, Nadab e Abiú, para fora do arraial. Por quê? Estavam contaminados, não podiam nem ficar lá dentro, porque fizeram coisas erradas. Amém? Vamos ler lá o versículo 6 e 7, capítulo 10 ainda, versículo 6 e 7, que diz assim. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não desganhei os cabelos, nem rasguei as vossas vestes, para que não morrais, nem venhais grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Bom, aqui, naquela época, quando acontecia uma situação dessa, o cara não concordava com alguma coisa, ele rasgava as vestes. Vai ver muitos filmes aí, quem vê os filmes cristãos já sabe disso aí, já viu. Quer ver um filme que eu praticamente vi esses dias, que eu vi novamente, que é o de Rainha Esther. E a gente vê que uma hora o Mordecai está lá, todo nervoso, ele rasga as vestes, porque sentiu aquilo que ia fazer com o povo judeu, que ia ser massacrado, blá, 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 blá. Então ele rasga as suas vestes de indignação. E aí o que aqui acontece? A orientação é, não rasga as vestes, não desgranha o cabelo, não fica nervoso, não faz nada lá, por quê? Para que não aconteça coisa pior. E orientou os filhos, ó, não sai da tenda aí, cuida do teu ofício aí, vamos cuidar do que tem que fazer aqui fora, até porque os meninos já morreram. E a gente sabe que servo de Deus, quando é igual você pegar um velório de servo de Deus, é completamente diferente do mundano. O mundano se descabela, não que a gente não vá sofrer, mas é bem diferente. Você aprova junto do pai e coisa e tal, né? Que o melhor coisa para acontecer com o servo de Deus é de ser recolhido para junto do pai. É que nós, em querer, nós somos egoístas, né? E a dor que a gente sente é a dor da perda. Mas a partir da hora que você sabe que a pessoa teve salvação, misericórdia, né? Arão e seus outros filhos foram proibidos de guardar o luto pela morte, porque aqueles precisavam permanecer em estado de pureza. Então não podia ser tocado no morto, né? Não podia fazer nada, tinha que ficar ali puro, santificado. Da mesma forma, não podiam fechar os olhos para o pecado de Nadab e Abiú, quer dizer, aquilo já aconteceu, precisamos ver, não dá para você fechar o olho e fingir que não aconteceu nada, né? Pois assim seriam também destruídos, e o povo ficaria sem sacerdote para interceder por eles junto a Deus. Entretanto, todas as outras coisas podiam chorar aqueles que o Senhor os destruiu. Então, todas as outras coisas podiam chorar, mas essa em específica, eles tinham que ficar caladinho aí, porque Deus estava tratando, né? Estava punindo aquilo que foi feito de errado, até para que servisse de exemplo. Não devemos abandonar, né, o nosso chamado por causa de perdas pessoais ou problemas familiares, por mais graves que elas se apresentem. Isso eu fiz questão de adotar aqui para não esquecer. E muitas vezes as pessoas abandonam o chamado por causa de perdas pessoais. Você imagina aqui se Arão fosse parar depois que ele perdeu os dois filhos dele, não foi um só, não, foi dois. Você acha que não teria acontecido coisa pior? E quantas pessoas a gente sabe que às vezes entram numa situação bem complicada, porque estava lá dentro da igreja, perdeu um filho, perdeu um amado, um marido, a esposa, e aí a pessoa se afasta da igreja, abandona o chamado, né, abandona tudo. Então, as perdas pessoais, não fomos chamados para nada disso. Nós temos que entender que se o Senhor recolheu, porque era tempo determinado. Nós não temos essa... O povo brinca aí no mundo, né? A única certeza que nós temos é que nós vamos morrer um dia, né? Assim que o povo brinca. E essa certeza nós temos. Se logo ou distante, enfim, esse dia vai chegar para todo mundo. Eu, pelo menos, pretendo chegar para a semente. Mas quero viver uns 120, 130 anos, para mim tá bom demais.
Então eu sei que no máximo eu vou viver 120, 130 anos, depois eu vou embora. Então nós precisamos ter essa consciência de que vai chegar um dia que vai ser recolhido. E aqui não dá para parar tudo isso. Você quer ver um caso? Eu lembro da Eixla, eu tenho um louvor que me emociona muito quando eu vejo ela cantando. Eu não lembro agora o nome do louvor, mas ela pede para todo mundo cantar junto com ela, porque ela estava sentindo uma dor. O louvor até nem é dela, mas ela estava cantando. Eu não lembro agora, Me Ajuda, uma coisa assim. E aí ela começa a chorar. Por quê? Você imagina essa mulher que perdeu um filho e continuar, né? Não abandonar. Ela podia, como muitos fazem, virar as costas e falar: olha, o senhor levou meu filho, eu não vou mais louvar para o senhor, eu não vou fazer mais nada. O próprio apóstolo Estevão Hernandes, que a gente tem como pai e referência aí, perdeu o filho dele. O senhor recolheu o filho dele e o tempo que o filho esteve no hospital, ele não deixou de cumprir nenhum compromisso dele no altar, visitava o filho, e quando o filho foi recolhido, ele falou: eu sei que eu estou junto com meu pai, e um dia eu vou estar lá junto com ele. Então, ele não parou em nenhum momento. Ele chorou, mas logo na sequência ele foi fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Então, nós não podemos, né, olhar para essas situações. Nós podemos chorar 5 minutos, como a bispa sempre brinca, e depois seguir em frente. Né? Se o Senhor se agradou, recolheu, bora fazer o meu chamado. Eu fui escolhido, né, separado para fazer e exercer o meu chamado, como Arão. Amém? Deveres e porções dos sacerdotes. Vamos lá. Versículo 8 a 11, que diz assim: falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre vossas gerações, para fazeres a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Então, o camarada não podia entrar bêbado lá no tabernáculo. Bom, como que as pessoas olham o camarada entrando daquele jeito lá? Que referência é? E a gente sabe que nós, como servos de Deus, todo lugar que nós vamos, somos referência. Todo mundo olha para a gente, por quê? Porque nós temos que ser referências. Né? As pessoas olham para a gente e esperam sempre mais. Mas, na verdade, o que eles esperam muitas vezes da gente é aquilo que eles não são capazes de fazer. Ou não fazem. Mas é o quê? É andar em integridade. Né? Porque não estou dizendo que todo servo de Deus é integridade. Mas nós temos que entender que nós precisamos andar em integridade. Amém? Estar embriagado faz o sacerdote perder a condição de discernir a vontade de Deus. Então, a gente sabe que tem algumas denominações, por exemplo, que permitem a bebida. O camarada bebe, quer dizer, e você está na roda dos esclarecedores, e o sair do teu limite, né, da razão, do racional. Como que um pastor vai se embriagar, ele vai ouvir a Deus de que forma? Embriagado? Mas nunca, né? E as situações espirituais começam a não ter discernimento, né? Muitas vezes de terrível guerra espiritual, inclusive, envolvendo espíritos de morte, destruição, exercer o ministério perante o altar, altar e ensinar aos israelitas todos os decretos exigem o quê? Um pensamento claro e memória perfeita. Então, para você ministrar um povo, você tem que estar com a cabeça boa, não pode estar aí, né, embriagado, sem ouvir a vontade de Deus, sem ouvir o Espírito Santo de Deus. Você vai realizar a obra como? Vai dar uma direção para uma pessoa como? E nós, por obrigação, temos que ser referência e trazer uma palavra, aconselhar, enfim, se você estiver embriagado, não tem nem como, tá? É um assunto que, né? Moisés tomou muito cuidado ao repassar as instruções divinas, né? Acerca das porções dos sacerdotes vindas das ofertas. Então, Moisés fez questão de explicar detalhadamente o que vinha das ofertas, o que eram sacerdotes ou não, para que essas fossem conduzidas de forma a evitar outra tragédia parecida à execução que tinha acabado de acontecer. É importante, mas, e também simbólico. Os sacrifícios foram oferecidos e Moisés queria ter a certeza de que os sacerdotes tinham comido as porções que lhes eram destinadas. Então, como tinha uma parte da oferta do holocausto que era parte do sacerdote, então Moisés tinha muita preocupação de que eles cumprissem aquilo que estava lá. Porque a partir da hora que não cumpriu, aquela comida não podia ser comida por outro, nós vimos isso, né, a semana retrasada. Então, se fosse comido por outro, o cara seria consumido. Então, um erro do sacerdote podia gerar um erro para a multidão inteira. E nós temos essa responsabilidade sobre a nossa cabeça. Um erro nosso, às vezes, pode repercutir na igreja de uma forma, assim, tirar várias pessoas da igreja, escandalizar e assim vai, né? Então, temos que ter muito cuidado com as coisas de Deus. Deus supre os sacerdotes em tudo. Arão, que acabara de perder seus 2 filhos, é chamado ao altar com os outros 2 filhos, para se alimentarem da coisa santíssima de Deus, para que eles mesmos recebessem do que é mais puro e purificassem,
e sentissem assim o cuidado de Deus por suas vidas. Depois de ter perdido os filhos, coisa e tal, o Senhor chama eles para comer daquilo que era puro, aquilo que tinha sido acabado de ser santificado, para que eles estivessem se alimentando daquilo. E aí Deus cuidando do sacerdote, como é hoje. Né? O Senhor cuida da gente, não deixa faltar nada, e o povo às vezes não entende, não conhece o que é viver na dependência do Senhor. É o Senhor trazer a provisão, é você não depender de nada, não faltar nada. E eu posso falar para vocês, desde que eu comecei a servir ao Senhor, nunca me faltou nada, no muito ou no pouco eu sempre tive. Né? E tive com abundância. Então, assim, nunca fiquei falar assim, hoje eu não tenho o que comer. Não posso falar isso. E olha, situações, passei situações bem apertadas. Um dia vocês vão saber o meu testemunho de alguns aí que eu não contei ainda, mas vão ver que eu passei alguns apertos, mas não me faltou o que comer. E às vezes que estava apertado, o Senhor estava me ministrando e eu entendi muito bem o que o Senhor estava fazendo. Moisés era a pessoa responsável por cuidar para que o pecado de Nadab e Abiú não fizesse com que outras punições recaíssem sobre Israel. Então, um cuidado muito grande agora de Moisés redobrado para que outras pessoas não caíssem no mesmo pecado e fossem consumidas, né? Afinal, o povo já tinha feito outras artes aí por muito menos, né? Ou por gravidade, né? Enfim, foram consumidos também. A carne da oferta pelo pecado, se não fosse pelo próprio sacerdote ou por todo o povo, não deveria ser completamente queimada. Apenas a gordura tinha que ser consumida pelo fogo. Então, poderia comer apenas a carne, assim que Eleazar e Itamar queimaram todo o bode da oferta pelo pecado. Então, aqui os filhos dele tendo uma direção àquilo que fazer. Vamos lá. Versículo 18 e 20. Diz assim, do 18 ao 20. Eis que desta oferta foi trazida o sangue para dentro do santuário. Certamente desviei tê-la comido do santuário, como eu tinha ordenado, respondeu Arão a Moisés. Eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? O que ouvindo Moisés deu-lhe por satisfeito. Aqui ele não quis comer a oferta naquele dia com receio de pecar contra o Senhor. Porque ele tinha acabado de perder os 2 filhos, então ele ficou com medo. Arão não comeu a oferta pela expiação do pecado, porque temia as coisas que Deus poderia fazer com ele. O irmão de Moisés não estava sendo rebelde. Presta atenção. Como foram seus filhos no caso de queimarem na queima do incenso. Arão estava usando um argumento de quê? Em circunstâncias como aquela que ele enfrentou aquele dia, Deus preferiria que o sacerdote errasse por precaução do que por presunção. Então ele preferiu por precaução não comer, não se alimentar. Ele entendeu que era o que Deus esperava dele, que por precaução ele não comesse e não por presunção. Muito diferente. E Moisés, como eu li para vocês, entendeu isso e entendeu e falou, ok, eu entendi, tudo bem. Então, olha aqui a resposta. A resposta de Arão a Moisés mostra que a interpretação da lei não tinha apenas um lado. E Moisés, ouvindo isso, deu-se por satisfeito. Ele conseguiu entender os 2 lados da situação. Amém? Capítulo 11, vamos lá. Tá rápido, Patrícia? Tá rápido? Tá bom? Tô dando para entender? Mas eu já faço uma pergunta para você. Glória a Deus. Lei sobre os animais limpos e os imundos. A gente vai ver lá em Deuteronômio 14, e nós vamos ler do versículo 11, do 1 até o 8, capítulo 11, que diz assim. Vamos lá, deixa eu só marcar aqui onde eu vou. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes, dizeis aos filhos de Israel, são esses os animais que comereis de todos os quadrúpedes e que há sobre a terra. E todo que tem unhas fendidas e o casco se divide em 2. E rumina aquele que come porco, tá? Entre os animais esses comereis. Desses, porém, não comereis dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo, que rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. O arganaz, porque rumina e não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, e esse vos será imundo. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e os cascos divididos, mas não rumina. O porco achava que ruminava, não ruminava, só por causa das patas fendidas. Esse vos será imundo. E da carne que comereis,
nem tocareis no seu cadáver, esses serão imundos. Aí ele vai ter uma listagem de todos, eu não vou ler todos para vocês, mas depois vocês leem alguns animais. Eu citei alguns aí. Nós vamos entrar no detalhe aqui. Nesse capítulo, a gente viu uma lista de animais impuros e se olharmos no detalhe dessa lista, por exemplo, os animais imundos, percebemos o quê? Que em cada caso, ou mais, existem algumas considerações a ser observadas e eu vou citar algumas para vocês, que eu fiz questão de anotar. Havia carne de animais ou pássaros imundos que se podia considerar doentia ou imprópria naquela época, por razões sanitárias e pelo fato de se alimentar de cadáveres e decomposições. Por isso, né, vem a proibição dos animais. Logicamente, nós temos uma passagem lá no Novo Testamento que fala que o pecado não é aquilo que entra pela sua boca, aquilo que sai. Né? Mas aqui eu estou explicando por quê. Naquela época não tinha vigilância sanitária. Então, o que tinha que fazer? O Senhor tinha que impor, né, que aquilo era impuro, era imundo, para que eles não comessem. Então, presta atenção aqui, porque a gente sabe que tem, por exemplo, algumas denominações que não comem carne de porco. Eu fui adventista da promessa, e lá não comia carne de porco, justamente por causa do que está escrito aqui. Presta atenção. Havia animais que eram intimamente ligados com os depravados, com os pagões. Então, por isso, o Senhor não permitia. Como, por exemplo, o porco, que era oferecido aos deuses do mundo inferior. Então, está aqui um dos motivos que não se comia naquela época também. Por quê? Os cultos pagãos, eles usavam os porcos. E por isso o Senhor não aceitava que o povo comesse. Havia no comportamento de alguns desses animais algo desagradável, como associação abomináveis, como no caso de todos os animais que rastejam, que é a expressão hebraica de que nossa versão interpreta hoje, no caso dos dias de hoje, como os répteis, né? Que se assemelham à serpente nos movimentos, e no caso dos morcegos, cuja moradia são as cavernas escuras e úmidas e ainda odeiam a luz. Então, aqui é o que os estudos sugerem com relação a isso, ok? Deus estava ministrando a santidade do seu povo. As leis sobre os animais limpos e imundos tinham o objetivo de quê? De ensinar os filhos de Israel que a palavra de Deus não podia ser desobedecida em nenhuma circunstância. Há coisas certas ou coisas erradas, coisas que se podem fazer e coisas que não se podem fazer. Então, o limite, né? É a diferença entre as coisas que se quer fazer e a vontade de Deus. O que ele ordenou, certo ou não, que se pode fazer. Então, aqui, só para dar um exemplo para vocês, como a gente viu lá em Gênesis, o pessoal fala, pô, mas o Senhor criou uma árvore com fruto ruim que Adão não podia comer, Adão e Eva? Não, é que a árvore era ruim. Ninguém falou que o fruto era ruim. O Senhor colocou lá e falou que era limite para que eles obedecessem. O que eles tinham que aprender ali era respeitar o limite, era só isso. Não é que o fruto era ruim. Só que Eva deu atenção para a cobra e deu no que deu. Só que o que acontece? Ali era o limite para eles não comerem aquilo, por quê? O Senhor tinha colocado o limite. Ó, vocês podem comer o que vocês quiserem, tem tudo do bom e do melhor, só isso fruto você não vai comer. Ó, isso aqui você não pode pegar, só isso aqui. O resto você pode mexer com tudo. Só que foram pegar justamente aquilo que não podia, aquilo que era determinação. Tinha que aprender o que? Os limites. E nós hoje nós temos aí 10 mandamentos para respeitar eles. Nós precisamos aprender o nosso limite, até onde vai. Né? É igual o espaço, né? Vai até onde você levar do espaço do outro. Por exemplo, Deus determinou que não se podia comer alguns animais, pois eram considerados imundos. Apesar de muitos não compreenderem essa ordem, sabe-se que todas as leis que Deus deixou tinham sempre um propósito de proteger e preservar o seu povo, seja por problemas físicos, emocionais ou espirituais. Então, logicamente, para quem conhece um pouquinho das Escrituras, sabe que Deus não ia fazer uma coisa que não tivesse propósito. Então, por isso, quando você vai buscar os estudos, eu não tenho dúvida nenhuma que seria porque aquilo lá poderia trazer uma doença para aquele camarada, ou ainda no caso daqueles que eram ritos usados pagões. Então, você está comendo um negócio que eles estão oferecendo a outros deuses, fazendo rituais e coisa e tal, então só por isso. Então, você vê que é evidente, era o quê? Botar limite, e o Senhor estava preservando aquele povo, tanto que lá na frente não se mudou tudo isso. O Senhor já considerou que, primeiro, que tudo que ele fez é puro, e que o pecado estava naquilo que saía da boca e não que entrava. E isso fica bem específico. É por aquilo que Deus purificou, aquilo que sua palavra purificou, e aquilo que ele diz que é puro, como está lá em Atos 10, do versículo 9 ao 16. Especificamente, quando os alimentos, não há alimento impuro para quem está em Cristo, porque considerou ele puro todos os alimentos. Então, você lê lá depois em Marcos 7, 19. O que se repete em Atos 15, em 1 Timóteo, em 1 Coríntios e em Hebreus. Depois, se você quiser, eu passo todas as referências para você. Então, aqui está mais do que claro aí, né? É muito significativo para se entender as relações do povo de Israel com o povo com Deus.
que o motivo para se não comer aqueles alimentos não era um tabu baseado em medo, mas antes era um desejo de honrar a Deus, cuja mão era vista na história nacional. A obediência àquelas regras os separava para o serviço de Deus, assim os tornaram um povo santo com quem o Senhor habitava. Então, assim, o povo obedecia porque sabia que tinha que respeitar aquilo que era a determinação de Deus. Com a vinda de Cristo, as exigências cerimoniais mosaicas tornaram-se obsoletas, né? Disse Jesus ainda em Marcos 15:11. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Tá claro, hein? Então já li para vocês aí para facilitar. Vamos lá, capítulo 12. Vamos ver se a gente consegue mais 2 capítulos. Purificação da mulher depois do parto. Vamos lá, versículo 1 ao 5. Vamos ler aí. Capítulo pequenininho, dá para a gente ir embora aí. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias. Como nos dias da sua menstruação, será imunda também. E o 8º dia se circuncidará o menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias purificando-se do seu sangue. Né? Então ela tem que ficar aí 33 dias lá para se santificar. Nenhuma coisa santa ela vai poder tocar, né? Tocará. Nenhuma entrará no santuário até que se cumpram os dias de sua purificação. Mas se tiver uma menina, presta atenção, será imunda 2 semanas. Então, ao invés de 7 dias, no caso, se for menina, 2 semanas. Como na sua menstruação, depois ficará 66 dias. Então, não 33 mais 33, ou seja, 66 dias. E purificar-se do seu sangue. Opa! Então aqui nós temos a diferença dos meninos e das meninas aqui, né? Então a santificação era um pouco diferente. A mulher tinha que ficar, né, não só no seu ciclo menstrual, mas também ficar esses 30 dias depois do parto. Além de ficar 7 ou 14 dias imunda, era proibida de entrar e não podia tocar em nada que fosse considerado sagrado. O período de tempo depois de uma mulher ser impura era considerado seu tempo de purificação. Então, aquele tempo que ela fica lá, está se purificando e coisa e tal. Nós vamos ver mais para frente, aí, provavelmente na quarta-feira, aí, com relação ao homem também, o que tornava ele impuro, e a mulher esse ciclo menstrual aí, tá? Portanto, era precioso entregar uma oferta depois de tudo isso. Um cordeiro para o holocausto e uma pombinha, ou rolinha, no caso, né? Pelo pecado, por expiação dessa mulher. Caso suas posses não lhe permitissem, seria necessário 2 rolinhas ou 2 pombinhos, e assim o sacerdote faria a expiação para que a mulher ficasse completamente limpa depois de cumprir esse prazo dela, né, em retidão aí. A purificação da mãe também era ocasião da dedicação do filho, que, aliás, já entra na grandiosa aliança de Deus, né, mediante ao rito da circuncisão, que é administrado pelo pai no 8º dia. E a gente lembra lá que Zíbora teve que fazer isso aí, muito se fala que ela voltou, né, ela ficou nervosa com Moisés, porque ela teve que cumprir esse papel aí no meio da caminhada, e que talvez por isso até ela tivesse retrocedido para a casa de Jétro, seu pai, por conta de ter cumprido tudo isso, né, aquilo que era a função do pai. Você imagina para a mulher cortar isso aí, ver saindo um monte de sangue lá, fala sério, né? Nos faz compreender que o que pesa no sacrifício não é o valor da oferta, mas sim o simbolismo de haver a exigência de uma morte para expiar a impureza. Isso guardado por conta de que, se não tivesse um gado, o cara trazia uma pombinha, uma rolinha aí, tá? Um espírito de renúncia, dedicação e amor por parte do ofertante. Então ele está mostrando aqui que ele tem um amor e que ele não tem grandes posses, mas o que ele tem ele vai entregar, ele vai caçar, enfim. Ele vai entregar ali por amor, né? Era um simbolismo. Capítulo 13, vamos lá. As leis acerca da lepra. Legal aqui. O Senhor determina a Moisés e a Arão e a seus filhos, designando para examinar o indivíduo suspeito de lepra. Então, quando tinha um camarada com lepra, eles tinham que, o Senhor deu a determinação que eles tinham que levar até Moisés e Arão para eles olharem lá, e eles iriam identificar se o cara estava com lepra, qual era o grau de lepra, se ele tinha que ficar tantos dias fora. É isso que tinha, o que vai dizer aqui no capítulo 13. Se houvesse um inchaço, uma erupção, um pequeno tumor, ou mancha sobre a pele, seria designado como lepra. E se o cabelo crescendo sobre o local estivesse branco, e se o local ainda aparentasse uma depressão, e se o pelo não tivesse mudado de cor, e a lesão fosse superficial, impunha-se uma quarentena para observação.
Então, dependendo do grau, aqui eu li para você entender o que está escrito lá, mas assim, eu usei uma outra linguagem para facilitar. Se o camarada tivesse, eles viram, coloca lá o cara, tá muito superficial, colocava o cara em quarentena, ficava 40 dias lá. E chegando lá, mudou a situação, ou tirava o cara, ou o cara ficava mais tempo lá. Se a condição piorasse no tempo designado, para essa quarentena, o indivíduo era considerado limpo, se ele melhorasse. Se piorasse, não. Se, contudo, houvesse um progresso na erupção, a condição era declarada de lepra pelo sacerdote. Aí, realmente, você está com lepra, você não vai poder voltar. Então, se não piorasse, coisa e tal, o cara era considerado limpo. Se piorasse, aí era considerado lepra. Então, acho que talvez o cara tivesse com um machucado lá, piorou, é lepra. Não piorou, não é lepra, pode deixar o camarada voltar. E aí nós temos a lepra inveterada, né? O que é a lepra inveterada que fala da Bíblia? Se o sacerdote fosse capaz de determinar pela aparência, né, do homem, só de olhar, que sofria de uma lepra antiga, esse poderia ser declarado imundo, sem quarentena ou qualquer observação adicional. Então, se o sacerdote olhou para o camarada, já detectou que é lepra, só de bater o olho. Pelo grau que está, meu, isso aqui já é lepra, não precisa de quarentena nenhuma. Já afasta o cara tem que sair do arraial e montar sua tenda bem longe. Então, a gente viu na televisão aí, a forma que eles fizeram, eles tinham uma tenda fora lá, só os leprosos ficavam lá. A escritura não fala como era feito isso, mas no filme está dessa forma. Se a doença da pele tivesse espalhado por todo o corpo, o homem deveria ser considerado limpo até que aparecesse na carne viva. Então, aquele era o grau realmente de como estivesse no corpo dele. Então, seria declarado imundo. Se a carne viva sarasse, seria declarado limpo. Novamente, não sabemos se esta é uma referência da lepra verdadeira mesmo, né? Como a gente vê em alguns filmes aí. A carne cuja pele houvesse uma úlcera, o estado de lepra poderia aparecer no local de uma ferida recentemente curada. Se houvesse dúvida quanto ao diagnóstico, empregava-se uma quarentena e a observação. Então, você vai ver que, de toda forma, seja úlcera ou não, na maioria das vezes, se não fosse possível detectar de bate-pronto, colocava o camarada na quarentena, que acho que era o mais usado lá, para ter certeza que o cara realmente está com lepra. Queimadura de fogo. O local de uma queimadura também poderia ser ponto onde a lepra viesse a se manifestar. Então, o sacerdote devia tomar medidas apropriadas para fazer o diagnóstico correto. Praga na cabeça ou na barba. Se a coceira ou sarna aparecesse na cabeça ou ainda na barba, devia ser observada pelo sacerdote. Imagina o sacerdote naquela época que função o cara tinha, hein? Causando inspeção se o cara tomou banho, se não tomou banho, eu falo sério. Logicamente, estou brincando, né? Olha o grau aqui de seriedade, né? Mas, enfim. Se após um certo período não se espalhasse e não se contivesse pelo amarelo, o indivíduo era declarado limpo. Empregava-se, então, uma lavagem. O cara tomava um banho lá, talvez um banho mais severo lá na beira do rio, e aí o cara era considerado limpo. Se depois da lavagem a sarna tivesse aparentemente avançado, o homem devia ser declarado imundo, quer houvesse nela peles amarelas, quer não. Era declarado imundo. A Bíblia fala também sobre umas manchas lustrosas. Se a pele apresentasse uma inflamação com manchas brancas, opacas, e a imundície não estava envolvida, aí tudo bem. Mas se não, o cara ficava em quarentena. Quando os cabelos dos homens caírem, a queda de cabelo propriamente dita não implicava em imundície. Se, contudo, a condição fosse acompanhada de inflamação, a pessoa deveria ser declarada leprosa. Então, olha aí, né? A gente vê que tinha vários estágios da lepra. E, logicamente, tem uma lepra espiritual. A lepra espiritual na cabeça indica a malignidade e a contaminação na mente. Sede dos pensamentos, gerando impureza, podridão, e se espalharão por todo o corpo e pela alma, contaminando todos os que tiverem contato com aquele doente. A lepra espiritual, aquele cara que está leproso, né? Só pensa groselha e todo mundo que toca nele, quer dizer, todo mundo que toca no caso aqui, todo mundo que se envolve vai se contaminar com aquela lepra. Então a gente sabe que hoje você vai andar com o servo de Deus andando com o ímpio que só faz bobagem, meu, você está se contaminando com o cara está todo leproso. Então, assim, mas eu estou lá para poder salvar o cara. A gente sabe que em muitos casos acontece o inverso, quando vê o cara está contaminado com aquela lepra. Então, logicamente, um camarada que está leproso espiritualmente desse naipe, você precisa que um sacerdote vá falar com ele para tirar ele de lá. E não você, que às vezes não tem nem óleo na sua cabeça, está comprando um problemão para a tua vida.
Porque depois que entrou na tua vida, vai entrar na tua casa, é pai, é mãe, é irmão, e assim vai. O homem leproso tinha suas vestes rasgadas, seus cabelos desgrenhados e seu bigode coberto. Ainda devia se identificar de longe como imundo. Sua identidade estava acabada e ele estava em sofrimento, sozinho e humilhado. O leproso espiritual deve se confessar imundo, aceitar Jesus pela fé como seu Senhor e Salvador. Isso é o mínimo que se espera daquele que está leproso espiritualmente, né? A situação do leproso era angustiante, ficava em complexo exílio fora da cidade. Depois nós vamos ver lá em Números capítulo 5. Sendo considerado como morto. O cara pode voltar lá, pode fazer nada, o cara era morto, né? Não podia nem entrar na cidade. Contudo, como nem todas as doenças de pele que obrigavam esse exílio fossem realmente lepra. Havia, o que parece, aqueles que se restauravam e eram declarados limpos e tinham permissão de retornar ao lugar na sociedade. Então, aquele camarada que sarasse no meio do caminho, que não for mais lá na frente, olha, não é lepra, era uma úlcera, uma outra coisa, se curou, ele poderia ser declarado limpo e voltar para a sociedade. Em algumas vezes, houver praga de lepra, isso já na roupa, tá? Parece fazer referência a algum tipo de mofo ou as vestes que foram usadas pelos leprosos. Então, aí era contado como uma roupa contaminada, né? Se as manchas fossem verdes ou vermelhas, as vestes deviam ser deixadas de lado durante 7 dias. Olha como que o negócio era sério. Se elas aumentassem de tamanho, o tecido sobre o qual se apresentava deveria ser destruído pelo fogo. Possivelmente jogava tudo lá e pegava fogo. Porque era uma praga corrosiva e isso era maligna. Se a praga não se espalhasse durante os primeiros 7 dias de observação, as vestes deveriam ser lavadas e colocadas à parte por mais 7 dias. Então você vê que tem sempre uma preocupação com a contaminação. Era o que acontecia naquela época. Se a lavagem não fizesse desaparecer a praga, as vestes deveriam ser queimadas. Eu acho que naquela época o povo queimava ela de vez e ponto, né? A lepra roedora se refere à tendência do bolor ou do mofo, né? O comer lá, né? O couro ou o tecido, quer se espalhe por todo ele ou quer não. Se a mancha tivesse diminuído de intensidade, o sacerdote deveria aquela parte do tecido contaminado, então rasgará das vestes. Tira aquela parte contaminada, joga fora e acabou. Queime e pronto. Se a remoção das manchas não viesse a evitar que a praga se espalhasse, toda a veste seria contaminada e deveria ser queimada. Se a lavagem removesse a praga, o item deveria se tornar-se a ser levado e então considerado limpo, respeitando sempre os 7 dias. Amém? Deixa eu ver quanto que é o capítulo 14. Nós temos aí, grande, vai na frente entrar no 14 aqui. 7 horas aí, eu queria entrar mais um pouquinho, mas vamos ver se na quarta-feira a gente dá mais uma caminhada aí. Na quarta-feira nós vamos falar sobre o leproso depois quando ele é sarado. Então vamos terminar aí hoje o capítulo 13. Nós avançamos pelo menos mais um capítulo. Normalmente a gente vai 4 capítulos e avançamos pelo menos mais um. E na quarta-feira a gente vê o que dá para a gente avançar de novo. Amém, pessoal? Glória a Deus. Qualquer dúvida, vocês entrem no zap aí. 11 973 8161. Tem dúvida aí, Paty? Não, é só um comentário da Flávia Martins, que ela estava falando que a Gabi está escutando a luz da palavra. Ô, Glória! Nós estamos no hospital, glória a Deus. Gabi linda, estive visitando ela. Hoje eu recebi a foto da Gabi, todo mundo sabe quem é a Gabi, todo mundo tem orado por ela. A gente tem colocado as fotos, inclusive, nos grupos, né? Teve um grupo infantil aí, veio o fotinho dela. A gente tem orado muito pela Gabi. E eu tive lá, ela ainda estava entubada, mas ontem eu já recebi, né, ontem à noite, a mãe dela me chamou, mostrando a foto que ela já não estava mais entubada.